Olá, pessoal, tudo bem? Então, aqui é o professor Eduardo Albera Ferrer para mais desse encontro virtual, né? Um encontro assíncrono, mas um encontro, né? E, pessoal, chamo a atenção, lembro da importância de fazer as atividades ADOs. Elas valem um ponto da nota final, ok? E, pessoal, fiquem atentos, não percam os prazos. Beleza, gente? Bem, pessoal, vamos agora dar início ao tema da aula de hoje. Lembrando, pessoal, que esses temas é justamente com base neles que eu faço as ADOs, tá? O trabalho final, você já tem as diretivas. O que vamos fazer agora é realmente botar mãos à obra, certo? Bem, pessoal, o tema da aula de hoje é falar um pouco sobre a importância das exportações para o Brasil, né? Falar um pouquinho sobre o que é exportação, as deficiências, né? Enfim, o porquê é importante exportar. Uma aula hoje vai ser uma aula bem curtinha, não deve tomar mais do que 10, 15 minutinhos, tá, pessoal? Aliás, esses vídeos eu faço intencionalmente curtinhos, para que não seja cansativo, né? Eu sei que vocês têm vídeos muito compridos, já dá aquela desanimada, então é um vídeo curtinho, tá? Sobre exportar, pessoal, todos os países do mundo precisam importar, gente. Nem existe essa coisa de autossuficiência. Nenhum país do mundo é autossuficiente, tá? Muito menos nós, principalmente nós. O Brasil, pessoal, precisa muito de itens tecnológicos, como, por exemplo, chip de computador, produtos químicos. Nós não produzimos tecnologia, pessoal. Nós, pessoal, entenda, nós somos um país de montadoras, tá? Nós não temos criação de tecnologia. Nós apenas montamos com base nas diretivas que nos mandam lá de fora. Então, aqui no Paraná não existe uma fábrica de celular, a gente monta celular, né? Não existe uma fábrica de computador, a gente monta computador. A mesma coisa para carro. Não existe uma fábrica, nós não criamos modelos, nós apenas montamos conforme as diretivas lá de fora. Tem uma outra coisa, pode ser, no caso, por exemplo, a Volkswagen foi desenvolvida aqui, mas é assim, é tudo feito conforme diretivas que vêm lá de fora, tá? Então, gente, é importante nós observarmos isso, tá? É importante observar nesse sentido, pessoal, que nós, como precisamos importar bastante, né? O exportador estrangeiro ele não aceita reais. Desde o início dos anos 70, pessoal, só se aceita dólares para se fazer comércio internacional. Isso envolve absolutamente qualquer país, tá? E para obter dólares, nós temos que exportar. O que é exportar? Exportar é você vender para um país estrangeiro produtos ou serviços locais, recebendo pagamento em forma de divisas. No caso, os dolinhas, que são tão importantes para que nós paguemos pelas coisas que nós precisamos de outros países, né? Aliás, pessoal, o Brasil é um país exportador desde o seu descobrimento, né? No primeiro momento, enquanto o Brasil colônia, nós exportávamos somente para Portugal, itens primários, e nós comprávamos produtos industrializados. No Império, a gente passou a exportar não só para Portugal, mas para toda a Europa, tá? De alguma coisinha para os Estados Unidos, tá? E, mais uma vez, comprávamos produtos industrializados. E na República a gente exporta para a China, Europa, Estados Unidos, tá? Para vários países, né? E compramos produtos industrializados, ou seja, nada mudou desde o Brasil colônia, pessoal, nesse sentido, tá? Infelizmente, isso acontece por quê? Porque as nossas exportações, desculpa, as nossas exportações não, a industrialização brasileira começou tardia, pessoal, ela somente começou a se dar de maneira mais intensa a partir dos anos 30, né? Como decorrência, inclusive, da Grande Depressão, tá? E durante o governo Getúlio Vargas, né? Então, como está escrito aí, no primeiro momento, a Grande Depressão, a crise econômica mundial levou o governo brasileiro a adotar políticas protecionistas para estimular a indústria nacional, né? E também fazemos com que nós passássemos a depender menos de produtos estrangeiros, um pouquinho menos, né? Na Segunda Guerra Mundial, aí realmente o conflito levou à interrupção das importações e, obviamente, nós tivemos que se coçar nesse sentido e começar a produzir coisas mais
tecnológicas para a época, né? Principalmente. E, pessoal, o crescimento da população, tá? Obviamente, o crescimento da população brasileira aumentou a demanda por bens e serviços, e isso, obviamente, incentivou a indústria, tá? Agora, foi realmente na década de 50 que houve um grande salto na industrialização brasileira, vieram, houve realmente muitos projetos aí de infraestrutura, houve a construção de Brasília, houve a implantação de uma indústria automobilística. Já existia a fábrica de automóveis aqui no Brasil, mas com essa escala que houve nos anos 50, só nos anos 50 mesmo, tá? E o governo, durante a década de 60, o governo militar continuou a promover a industrialização, houve a adoção de políticas de incentivo à produção nacional, houve a criação de muitas empresas, como a Companhia Siderúrgica Nacional, entre outras, tá? E isso acabou sendo muito importante para a nossa industrialização. Mas não fomos muito além disso, infelizmente, tá? E nós notamos isso pela pauta das exportações, o que nós mais exportamos, né? As exportações brasileiras, gente, são compostas por alguns produtos, mas percebam aí que o que domina é o petróleo, né? Ou seja, em termos de exportação, nós exportamos 10,6 bilhões em petróleo, soja, 9,9 bilhões, é o segundo lugar, minério de ferro, 8,2, carnes bovinas. Ou seja, vocês podem perceber que petróleo, soja, minério, carne, açúcar, celulose, fruta é o que pauta as nossas exportações, né? É a maior parte das nossas exportações, tá? Automóveis e partes, seja alguma coisinha de maior valor, alguma coisinha de maior valor agregado, né? Automóveis, máquinas, equipamentos, aí não chega a 10 bilhões de dólares. 10 bilhões é o que a gente só exporta em petróleo, para vocês terem uma ideia, né? Então, percebam que nós exportamos realmente itens de menor valor agregado, basicamente. Tá? E isso é muito ruim. Como resultado, o país exporta, então, itens de menor valor agregado, compra os de maior valor. Disso resulta o principal motivo, sobretudo, os carros e os itens de tecnologia serem tão caros no Brasil. Muita gente fala, imposto, imposto, imposto. Imposto tem sua responsabilidade. Mas o grande motivo é esse, pessoal. Nós, infelizmente, geramos pouca riqueza perto daquilo que a gente consome. Isso vai mudar? No curto e médio prazo, pouco provável. Agora, podemos, obviamente, melhorar as exportações, e para isso temos que enfrentar alguns desafios, tá? E nesse sentido, pessoal, os desafios para as exportações brasileiras são divididos em 3 categorias. Primeiro, a logística. Pessoal, nós perdemos cerca de 30% por conta da estrutura deficiente, tá? Os principais incluem custos elevados de transporte, tarifas, altas taxas, burocracia, infraestrutura portuária e aeroportuária insuficiente, sem contar o modal rodoviário, que é o principal, né? Meio de transporte no Brasil, esse meio que conta com caminhões com 10 anos ou mais de 10 anos de idade média, né? A frota de caminhões tem mais de 10 anos, isso é muito ruim, tá? Caminhões mal cuidados. Perdemos, pessoal, para vocês terem uma ideia, cerca de 30% de tudo aquilo que exportamos por conta desse problema de logística. Temos também que enfrentar concorrências, obviamente as empresas precisam se diferenciar, porque concorremos com outros países, e o ambiente macroeconômico, pessoal, nosso ambiente ele é instável, tem inflação alta, juros altos, câmbio que não para no lugar, e isso daí, obviamente, não apenas dificulta a exportação, como também desestimula investimentos estrangeiros aqui no nosso país, tá? De acordo com a CNI, os principais desafios para as exportações estão relacionados, então, ao custo do transporte internacional, cerca de 60,7% das empresas exportadoras é um fator crítico, tarifas e taxas cobradas em portos e aeroportos, 53% das empresas exportadoras consideram esse fator crítico, burocracia, 48,4%, e a volatilidade, 44,8%. Então, vocês têm aí alguns dos fatores. Percebam o custo do transporte sendo aí o principal, né, o mais citado, né, como sendo fator deficitário, né?
Para melhorar isso, o governo brasileiro tem tomado algumas medidas? Tem. Tem investido em infraestrutura logística, o governo está investindo para melhorar, muito pouco, na minha opinião, mas tem investido. O governo tem trabalhado para promover as exportações brasileiras no exterior, por meio de missões comerciais, acordos de livre comércio. É importante, por isso que o pessoal fala, o Lula só viaja. O presidente tem que viajar sim, pessoal. O presidente, pessoal, ele se assemelha a um vendedor. Nesse sentido, se o Lula viaja para fazer acordo comercial, beleza, porque esse é o papel do presidente. Se lembra na época do Fernando Henrique Cardoso, o pessoal até tirava sarro dele viajando, né? Tinha até um quadro, um programa humorístico, que apontava, o Fernando Henrique é ali, Fernando Henrique é colar, o pessoal deve se lembrar, já entreguei a minha idade. Então, pessoal, isso é por quê? Porque um presidente, ele é um vendedor, sobretudo um vendedor, ele tem que ir para os países estrangeiros e conseguir negociar acordos, tá? De promoção comercial, para podermos vender para aquele país. Nisso daí é bacana. Agora, quando vai fazer outras coisas, aí realmente é ruim, né? E, é claro, pessoal, simplificação de procedimentos aduaneiros é um fator que pode ajudar bastante. Ok, pessoal? Dúvidas? Não se esqueça de postar no fórum. Como eu disse, hoje é uma aula mais curtinha, tá? Para falar sobre exportações. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e não se esqueçam de fazer as atividades.